Olá pessoal, meu nome é Miesio, eu sou voluntário no Instituto Chico Xavier. O site do Instituto é www.institutochicoxavier.com. O Instituto está com algumas aulas sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita atrasadas e eu me voluntariei para gravá-las. Para assistir às outras aulas, acesse o site do Instituto no link Seminários e Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e assista às aulas. Eu também tenho meu podcast sobre espiritismo, o Podcast Espírita. Para achar, é só procurar por Podcast Espírita no Facebook e no YouTube. Abaixo desse vídeo vou deixar todos os links. Vou deixar o link no Google Drive para download do MP3, caso vocês queiram colocar no celular para ouvir mais tarde. E no site do Instituto Chico Xavier, na seção áudio Podcast Espírita, ainda tem o QR Code para você ler com o celular e já iniciar o download. É super simples, pessoal. Quem tem o leitor de QR Code no celular, chama ele, né? Executa ele, mira certinho no QR Code na tela, ele já lê e já começa o download. Se vocês gostaram do conteúdo, visite o site do Instituto, o meu podcast, e compartilhem e curtam. Mas por que eu peço isso, pessoal? Para ajudar a divulgar a doutrina espírita, para trazer conhecimento e paz para as pessoas. Então eu vou continuar mesclando as coisas. As aulas atrasadas irão para o site e também serão um podcast. Este vai ser o estudo 24 e o podcast número 21. Vamos falar sobre movimento espírita e unificação. O grande propósito da doutrina espírita não é outro senão o de edificar a melhoria moral da humanidade, centrado na proposta de desenvolvimento da capacidade de amar das pessoas. Todo o resto, a investigação científica dos fenômenos espirituais, a especulação filosófica do conteúdo espírita e a própria existência do movimento espírita não terá sentido se não for para buscar esse princípio maior. A tarefa de unificação do movimento espírita passa necessariamente, portanto, pela criação de mecanismos salutares de relacionamento e pela vivência prática do ato de amar entre os seus participantes e adeptos. Se não conseguirmos efetivamente nos amar, ou pelo menos sinceramente tentar, não podemos conceber qualquer ideia de nos unir. Não é admissível que queremos falar de amor para outros, aqueles que procuram alento para os seus sofrimentos nas nossas casas de auxílio, se o exemplo não é dado, sobretudo por nós mesmos. Também não é admissível que os irmãos que pregam amor se alimentem do sofrimento dos animais e comam produtos de origem animal. O que eu estou falando? Comer carne, leite, ovos. Nos dias de hoje, a concepção básica sobre o tema unificação começa pela convivência fraternal. Devemos entender que a convivência fraternal faz parte do atual estágio evolutivo que todos vivemos e devemos superar. A convivência fraternal requer que seja acompanhada uma série de ações concretas, como o tratamento igualitário, a liberdade de pensar e expressar, o respeito às diferenças, o relacionamento afetivo e o compromisso da união. O tratamento entre irmãos de fé não pode acontecer num clima de superioridade ou inferioridade entre as partes envolvidas. Em consequência da relação igualitária é que surge a possibilidade efetiva da liberdade de pensar e de se expressar, sem o receio de ver constrangido ou vetado o seu posicionamento. Como as diferenças são inevitáveis, há de se ter entre irmãos o respeito à opinião do outro. Para isto é necessário compreender o pensamento diferente do seu. Precisamos desenvolver a afetividade entre nós. Poderá haver a divergência de ideias, mas nunca do ideal fraterno. Passados os embates ideológicos, o sorriso largo, o forte aperto de mão, o abraço caloroso e a conversa descontraída de amigos deve ser o comportamento obrigatório, porque o mais importante é estar e continuarem juntos, já que temos a consciência que as diferenças são minoritárias comparadas com aquilo que nos une. A união entre os espíritas, este é sim o verdadeiro conceito de unificação. A união é um ato espontâneo e informal e, portanto, mais consistente e duradouro. Temos que trabalhar o conceito de unificação ética. Ética para romper com equilíbrio o tradicionalismo que desagrega, ao apego a rótulos que escraviza, às convenções que aprisionam, ao exclusivismo que separa, ao orgulho que ainda impera na maioria de nossos corações. A unificação ética tem igualmente como parâmetro a casa espírita, e exata compreensão de seu papel na sociedade que se pretende construir.
A casa espírita deve ser a célula áurea da unificação, de onde ocorrerá naturalmente a aproximação de irmãos, o compartilhamento de experiências, a criação de novas metodologias de trabalho e a realização conjunta de iniciativas. Tudo isso para fazer frente às crescentes demandas individuais e sociais num mundo que passa por uma crise de valores e por uma profunda perturbação espiritual em decorrência da transição que nele se opera, exigindo da casa espírita uma ação rápida de resposta, transformando-se num centro de reeducação e formação de homens de bem. Não haverá outra saída senão a descentralização e a consequente delegação de atribuições como fez Jesus, como seus apóstolos e discípulos. A dinâmica que naturalmente será criada neste intercâmbio produtivo é que proporcionará a união tão desejada. Conjugando-se este processo de integração e complementariedade, surge como bases de apoio as entidades de atuação específica que facilitarão a propagação da boa nova renovada à sociedade. A meta inicial não é a unidade institucional, mas sim a unidade sentimental, que se junta à unidade de propósito e à unidade de trabalho. Não fixemos tempo nem pré-condições, a não ser o desejo sincero de estarmos unidos e juntos. Mais do que nunca, o lema do mestre Kardec se faz oportuno entre os espíritas: trabalho, tolerância e solidariedade. Eu vou repetir, pessoal: trabalho, tolerância e solidariedade. É imprescindível a formulação de uma nova agenda de ações construída com parceria, aliando objetivos comuns a planos comuns, sem pressa, mas firmemente. Que tal seguir a estratégia dos 5 Cs? Conversar, conviver, convergir, compartilhar e confraternizar. Como dito por Bezerra de Menezes, estamos em campanha, campanha pela unificação com amor, campanha pela renovação das atitudes. A unificação ética proposta, em suma, é uma unificação pelo Evangelho. Por esta razão, a inspiração que deve reunir os espíritas é aquela já conhecida, mas ainda pouco vivenciada. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos finalizar esse estudo com uma mensagem de Emmanuel, chamado Aliança Espírita. Aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. De certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com a cabeça da que possui, cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca e toda posição renova as perspectivas. União desse modo para nós não significa imposição do recurso interpretativo, mas acima de tudo entendimento mútuo de nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante a partir do respeito que devemos uns aos outros. Iniciemos assim a nossa edificação de concórdia, aposentando a lâmina da crítica. Zuzir os irmãos de luta é retardar-lhes a própria alma, exaurindo-lhe as forças. Se o companheiro fala para o bem, ainda que sejam frases por dia, algumas frases por dia, estende-lhe o concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano, encoraja o esforço nobre. Se consagra energia no socorro dos doentes, ainda que seja vez por outra, incentiva-lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo começante nas boas obras. Se vive afastado das próprias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo. Se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento, através da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatória na instituição universal do Evangelho, e sim foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec, explanando sobre a convivência da multiplicação de grupos espíritas, asseverou claramente no item 334 do capítulo 24 do Livro dos Espíritos, que esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar desde já o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará
todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Essa foi a mensagem de Emmanuel, pessoal. Quem tiver dúvidas pode escrever para podcast@institutochicoxavier.com. Quem sabe a sua dúvida vira um novo podcast, ok? Então eu quero agradecer a sua paciência, quero agradecer você ter passado aqui, ter ouvido seu podcast. Espero que essas informações possam lhe auxiliar de alguma maneira, possam lhe trazer paz, tranquilidade e ajudar você e as pessoas à sua volta, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.